Graças, paz, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica de um ano. Infelizmente hoje com um pouco de atraso, mas quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Hoje estaremos lendo os capítulos 14, 15 e 16 do segundo livro de Crônicas. Então, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Capítulo 14 está escrito: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos essas cidades e cerquemo-los de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. E tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos esses eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 e com 300 carros, e chegou a Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá. E os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. E também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 boi e 7.000 ovelhas.
e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azerá. E Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães dos exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Irom, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Assim dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, sábado, estaremos lendo os capítulos 17, 18, 19 e 20. Lembrando que o nosso método de leitura bíblica e humano consiste em lermos 3 capítulos a cada dia, de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo. Se você mantiver esse ritmo ininterruptamente, começando a leitura no dia 1º de janeiro, deve terminá-la no dia 28 de dezembro, e aí nós temos aquele período para, mais uma vez, reconfigurar nossa agenda e começar dia 1º de janeiro, novamente em Gênesis capítulo 1. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se assim o permitir.